Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta sexta-feira, 22 de maio de 2020. Está no ar? Não, ainda ao vivo, né? Estamos aí, cada um de nós, gravando dos nossos home offices, dos nossos escritórios, mas direto, um programa inédito pelo nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso parceiro CleanNet, a sua Clean TV, através do nosso site valetvplay.com. Está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram. Você curtir, compartilhar, comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Comentários que não estarão sendo lidos aqui, por estarmos gravando o programa, mas a gente vai interagindo ali ao vivo e também retorno nos dias seguintes, encaminhamento para os nossos convidados especiais, muito especiais dessa noite. Muito boa noite, voltando para a nossa Estação Hamburgo. Seja muito bem-vinda sempre, Sinara. Sinara de Araújo Vila, muito boa noite. Boa noite, Rodrigo. Prazer estar aqui. Uma hamburguense, talvez a mais nova hamburguense de todos nós, né? Mas talvez a mais apaixonada por essa cidade também. Sim, muito apaixonada, trabalhando muito pela cidade e pelo desenvolvimento do trabalho que já começou e que está cada vez melhor aqui. Bem, Marciano Fux, muito boa noite, meu querido amigo. Tudo bem contigo? Que bom te receber na Estação Hamburgo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, telespectadores, Sinara, Jorge. Prazer, obviamente, é meu, né? A gente já vem há um tempo planejando essa participação. Finalmente, estamos aí contigo. Obrigado. Eu achei que tu não queria falar comigo, que sempre quem vem é o Sandro. Eu disse assim, não, Marciano não quer estar comigo na nossa Vale TV. Teu sócio na Y, né, Marciano? Há 15 anos já. Olha, 15 anos de Y, hein? Tempo voa. E um outro cara também, Marciano, muito apaixonado por Novo Hamburgo. Aliás, leva o seu olhar, empresta o seu olhar a todos nós através das páginas da revista Expansão e também através do blog que mantém. Jorge Trends, muito boa noite, seja muito bem-vindo, estreando também no nosso Estação Hamburgo, na nossa Vale TV, Jorge. Bem-vindo. Com certeza, Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade e me faz muito bem, ainda mais tendo esses colegas muito queridos que a gente já se conhece há algum tempo, a poder participar e falar um pouco daquilo que a gente mais gosta, que é da nossa cidade. Obrigado. Esses dias eu estava conversando com o Marciano e aí veio teu nome e na hora eu tirei um print de tela do meu Outlook, né, Marciano? Fiz uma foto com ele e já mandei na hora para dizer, não montei nada, tá aqui, ó. Porque são duas pessoas muito queridas que ainda não tinham estado conosco aqui. A Sinara já esteve no Dudu News, já estava no nosso Estação Hamburgo, e a gente acompanha sempre ela para o Novo Hamburgo. Mas a gente nunca tinha conversado na Vale TV com vocês dois. Quero também estar com vocês no nosso Conversa de Peso, assim, de retomarmos as gravações. Aliás, a ideia, Jorge, inclusive, por conta do aniversário de Novo Hamburgo, era de ter falando dessa paixão e da forma, desse teu olhar encantado, e não só encantado, assim, deslumbrado, não. Um olhar puxando engajamento às pessoas a essa nossa causa, que é uma Novo Hamburgo melhor para todos nós, que é a causa, inclusive, que eu acho que une a nós quatro aqui, né? O Marciano também, um encantado, um teimoso por Novo Hamburgo. Eu tenho dúvida se a Sinara só está tão encantada assim, porque ela está só há alguns anos em Novo Hamburgo aqui, ou se ela realmente enxergou toda Novo Hamburgo com tudo que tem de bom e não tão bom assim, Sinara. Olha para ela apaixonada ali, ó. Um campo infinito de possibilidades aqui, né? A cidade, eu vim trabalhar em 2006 aqui e me disseram assim, olha, povo muito trabalhador, 10 da noite, tu não vai ver mais ninguém na rua. Todo mundo em casa, porque todo mundo começa a trabalhar cedo, é um povo trabalhador. E eu me encantei por esse trabalho que aqui, eu penso que o empreendedorismo aqui é muito grande, e porque nesses últimos anos aconteceu tanta coisa boa. Eu conheci o Jorge compartilhou de um olhar na cidade muito especial. Eu conheci o Jorge através do projeto dele
E daí fui indo, e assim, é aquela paixão que vai crescendo com o tempo. Acho que é um amor de verdade. Ô Marciano, tu é apaixonado mais ou menos dessa forma também, né? Há quanto tempo, Marciano? Eu vim para cá com 10 anos, Rodrigo, e gostei de saída já. E depois eu fui, além do encantamento, eu fui respeitando cada vez mais a cidade, querendo ter como a minha cidade mesmo. Eu sempre comento com o Jorge que lá atrás, quando a gente teve um polo criativo na propaganda muito forte aqui, a gente começou a participar de algumas publicações internacionais e coisas assim que entravam só os best do mundo. E eu comecei a escrever e fazia questão de botar o nome da nossa agência, o Novo Hamburgo Brasil. Né? E acabamos ganhando, acho que umas 18 inserções, ou mais, talvez, na Archive, por exemplo, que é uma revista internacional de propaganda, onde só entram os melhores, e a gente teve a oportunidade de estar ali várias vezes, inclusive com capa, e sempre representando a nossa cidade, sempre carregando o nome de Novo Hamburgo junto. Ô Jorge, tu é filho da terra? Há 61 anos. Esse negócio de ser filho da terra faz diferença quando a gente vê gente que veio de tantos lugares e construiu aqui sua vida e constrói aqui a nossa cidade. Olha, Eu uma sou filho do característica de Hamburgo nós, também, tenho orgulho disso, mas vejo gente muito apaixonada que vem de fora, né? mas eu acho que isso tem muito a ver como nós, hamburgueses, recebemos as pessoas que de fora chegam até aqui. Nós temos essa característica, como a própria Sinara comentou, de um povo de origem alemã e que tem o trabalho, o grande propósito realmente para que desenvolva o município e a sua família, enfim. E, com certeza, Novo Hamburgo não seria como é hoje se não tivesse chegado até nós tantas pessoas com ideias diferentes, com propósitos diferentes, mas que acabam se encantando justamente por essa característica desse nosso povo aqui de Novo Hamburgo, de receber todos muito bem. Isso eu acho que a própria Sinara e o próprio Marciano estão dizendo, que a felicidade deles estarem aqui e pelo acolhimento que tiveram, diria que são hamburgueses já não natos, mas de coração fortemente. A gente diz da gema ou nascido, mas na verdade a gente não consegue nenhuma divisão entre esses dois aí, estão ou não estão. Eu posso até te dizer que às vezes é tão interessante tu conversar com as pessoas que não são da cidade, o quanto elas conhecem a história do nosso município. E isso não é tema de casa, isso é vontade, efetivamente, de querer conhecer como tudo foi construído. E isso é muito bom para nós, porque essa troca de informações faz com que a gente possa estabelecer parcerias que realmente visam o melhor para o nosso município. É isso. Marciano, Sinara, Jorge, a gente vem vivendo com a internet, né? Dias de uma expansão da palavra, do conhecimento, de opinião, né? Muito profícua, assim, numa velocidade inimaginável há alguns poucos anos atrás. Né? Todos nós vivemos vivemos ainda a era analógica, né? E essa coisa de receber a comunicação de forma vertical e não horizontal, como a gente está experimentando deliciosamente no dia de hoje. Mas também aproveita com isso uma série de coisas que não são tão qualitativas assim, e de alguma forma, inclusive no dia a dia, acabam por nos sufocar, assim, de opiniões negativas, ruins. Eu não consigo perder esse olhar de encantamento por aqui. Mas eu vejo gente assim, puxa, tem grupos que eu acompanho, mas que eu cada vez me sinto mais distante, porque alguém diz, olha, estou indo morar em Novo Hamburgo, uma questão profissional, uma questão de escolha, que bairro é melhor? Invariavelmente as pessoas dizem assim, nenhum, não vem para cá, vai ser assaltado, aqui não tem emprego, nada novo se cria aqui. A minha opinião é o que menos importa aí, hein? Qual é o sentimento de vocês quando vocês veem esse tipo de coisa, hein? Eu acho que as pessoas, se for ver, o ser humano, ele tem
A gente tem o lado bom e tem o lado ruim, né? E tem gente que reclama de tudo sempre. Eu tenho mais, assim, comigo essa visão de querer ver as coisas melhores, né? A gente não pode esperar que as coisas estejam a contento sempre como a gente quer. Mas, em contrapartida, eu posso sonhar e eu posso sonhar com deixar um futuro melhor para quem vem depois de mim. Então, acho que é por aí que a gente tem que ver, e não adianta também eu reclamar, nenhum bairro é bom, nenhum bairro é seguro. Tem lugares que as pessoas simplesmente não respeitam nada. A gente vê muito lixo na rua, mas aí não adianta, a prefeitura passa um dia, retira, no outro dia está lá a mesma, e aí tá, a culpa é do fulano, é do fulano, é do carroceiro. Sou eu que entrego o lixo para o carroceiro, então para-se de... Né, a gente tem que ter uma consciência um pouco à frente para, antes de reclamar, ver o que a gente está fazendo também para que o futuro seja melhor, né? Eu concordo com o Marciano plenamente. Acho que ele colocou muito bem, assim, não adianta reclamar e tentar achar culpados quando a gente não se revisa, né? E essa forma de agir, de pensar, eu acho que reflete muito a personalidade da cidade. Eu vejo que tem muita gente boa querendo inovar, querendo crescer, querendo fazer uma Novo Hamburgo cada vez melhor, e não obstante as reclamações, tem muita gente trabalhando. Eu vejo muito trabalho, eu vejo muita criatividade, eu vejo muita cultura, eu vejo um patrimônio cultural na cidade muito grande, e isso em especial depois que eu passei um tempo fora. Então, eu penso assim, às vezes é preciso olhar além e sair um pouco do local para voltar. Quando eu voltei, passei 2 anos fora de Novo Hamburgo. Quando eu voltei valorizando tanto as coisas que eu tinha aqui, o conforto, o espaço de crescimento, até mesmo as coisas que ainda não se desenvolveram, mas vão se desenvolver. E eu cheguei, assim, voltei da viagem pensando assim, que bênção estar trabalhando aqui, que alegria poder ver Novo Hamburgo cada vez melhor e inovando, porque eu acho que aqui tem muita inovação para acontecer, e muita gente querendo, e muita gente trabalhando para isso. Bom, diante da tua colocação, Rodrigo, eu posso contribuir de uma pesquisa que eu fiz em 2015, justamente para te dizer que a minha área é consultoria imobiliária, e para a gente poder fazer uma análise do nosso município, para quem já mora e para quem está procurando vir morar em Novo Hamburgo, nada mais justo do que tu fazer um levantamento para tu estar em condições, efetivamente, de poder falar sobre a cidade. Mas, na contramão do que tu disseste, por incrível que pareça, dentro dessa pesquisa que eu fiz em 2015, qual era o sentimento das pessoas que sobre Novo Hamburgo, se elas iriam se mudar e para onde iriam? Por incrível que possa parecer, isso é um dado da pesquisa, 1,92 mudaria para outra cidade. Outros tantos mudaria para outro bairro, outros tantos mudariam de país ou até mesmo de estado. Mas o que me chamou a atenção realmente foi esse número muito pequeno com relação da pessoa de querer sair de Novo Hamburgo. Isso me demonstra, então, que as pessoas, pelo menos que participaram da pesquisa, elas estão muito satisfeitas, né? E isso me deixou muito contente, até para poder ter uma informação mais concreta. E, sem dúvida, com relação à segurança, já em 2015 era o número mais expressivo, que eu posso até te dizer que era 47% que as pessoas pediam por mais segurança. E eu fiz essa comparação justamente, e depois até tive a oportunidade de conversar com o general Roberto Johann, que é o nosso secretário municipal, que estava chegando à nova administração, porque há uma preocupação muito intensa das pessoas em decidir se vão morar em casas ou apartamentos. E um detalhe que é importante é exatamente a segurança. As pessoas olham para um lado, olham para o outro, até ver um imóvel que é muito legal, que atenda a necessidade deles, mas se olhar para as esquinas, fica preocupado e acaba desistindo do negócio. Então, esse dado, para mim, foi importante,
porque ele vem repetindo isso, e inclusive até de antemão estou te dizendo, fiz agora em abril uma nova pesquisa que vou trabalhar ela agora para junho, junto com a revista. E demonstra também que a segurança, porém, surgiu outras situações muito interessantes que vêm justamente a falar sobre a valorização do patrimônio histórico de Novo Hamburgo, sobre os atrativos de Novo Hamburgo, coisas que, na época, 5 anos atrás, era muito pouco lembrado. Isso é um dado que me deixou bastante feliz, porque há uma transformação de pensamento na comunidade. Isso tem tudo a ver com a atual administração e a conscientização da população, o quanto é bom poder viver nos espaços que são de todos. Pesquisa anterior ao tombamento de Novo Hamburgo, ou ela é do nosso sítio histórico, ou ela é contemporânea, Jorge? Desculpe, eu não entendi a tua pergunta. Se a pesquisa que tu fizeste em 2015, eu não me recordo quando é que foi o tombamento do sítio histórico, do nosso sítio de Hamburgo Velho, mas eu acho que ela é mais ou menos contemporânea, né? Eu acredito que sim, eu não teria, acho que até a Sinara poderia dizer com mais propriedade isso. Sinara. Sim, foi 2015. Foi 2015? Foi naquele momento, então ainda não era uma cultura, uma ideia tão presente, né? Era uma coisa que estava... Inclusive... Na verdade, o tombamento é uma representação, é um ato administrativo que reconhece algo que já vem, mas claro que quando acontece o tombamento, o que acontece é que as pessoas começam a observar mais. Mas eu sinto, como Jorge, que realmente vem acontecendo uma conscientização da importância da história e da origem de tudo. Assim, tu só consegue entender melhor o local quando tu consegue entender como se chegou aqui, de onde veio. O aspecto histórico e cultural, ele explica muito. Então, às vezes, quando tu não consegue entender aquela situação, seja de uma pessoa ou de uma cidade, né? Comparando pessoa e cidade, porque ambas têm personalidade, quando tu entende demais, tu consegue compreender melhor o que está acontecendo. Então, eu concordo com o Jorge e vejo que ele, por ser conhecedor desse mercado imobiliário e sentir a importância das informações, dos dados, dos levantamentos, eu sinto que cada vez mais a cidade se apega aos dados, à história, à informação. Cada vez mais eu sinto que Novo Hamburgo olha para si. E realmente eu sinto que essa administração fez um olhar totalmente novo para a cidade. A parte revitalizada, o centro ficou outro, ficou agradabilíssimo de passear. Se voltou a se falar sobre a história do centro, sobre todo o valor arquitetônico, o valor do trabalho, o valor de como se vive, como se constrói, como se trabalha. Então, o valor cultural, do patrimônio cultural, do patrimônio histórico. Eu concordo muito com o Jorge e fico muito feliz porque os dados dele, a pesquisa dele, tem grande relevância. Eu acredito muito em pesquisa e dados. Eu acho que é isso. Mais do que opinião, e nós estamos vivendo uma situação onde dados e informação são o que há de mais valioso. Muitas vezes a minoria ela grita muito alto, né? Exato, ela faz muito barulho. Por gritar muito. Exatamente. Mas eu acho, Rodrigo, que aí também a gente pode perceber o valor e o poder da comunicação, inclusive desse bate-papo que a gente está fazendo agora, porque esses eventos todos, se não forem comunicados e bem comunicados e muito comunicados, eles também não acabam por não assumir nenhuma importância ou não ter relevância. Por quê? Porque as pessoas não sabem, né? Se não existe uma Vale TV para levar esse bate-papo agora, se não existe uma revista, se não existe a própria comunicação da gente, não estou falando só da comunicação oficial em termos de marketing, mas a comunicação de informação e a nossa comunicação pessoal, né? Então, eu tenho que levar os benefícios que estão sendo feitos ou estão sendo percebidos. Hamburgo Velho é uma
uma coisa fantástica que está se tornando de novo um lugar lindo. Vale a pena fotografar, vale a pena andar, vale a pena levar as pessoas para passear. Quem vem de fora é um lugar bacana para a gente levar. Chega a me arrepiar, porque, nossa, uns anos atrás, se a gente olhar 10 anos atrás, aqueles prédios todos caindo aos pedaços, né? Mais um pouco. Então, é recente essa revitalização dali, mas ele vem de uma consciência e também já vem de jornal mostrando, de olha aí como é que está a situação, de as pessoas falando. Então, para ver como todos os pontos começam a se conectar e mostrar sua importância dentro de uma sociedade quando a gente está olhando para frente, né? Ô Jorge, eu sempre coloco que a gente fica encantado quando vai a Blumenau, passear na Vila Germânica, né? Aquela cidade construída, aquela vila construída para receber turistas, né? E meu tio mora lá, adora estar lá também. Eu digo para ele que é gringo, italiano, né? Descendente de italiano, parte italiana da família. Eu digo, mas a gente tem isso em Novo Hamburgo de verdade, a céu aberto, com uma história de 200 anos, uma história de, puxa, prédios com mais de 150, 160 anos, 180 anos. A gente tem lá, mas a gente ainda parece que não sabe muito bem como explorar isso. E aí vem a provocação para ti, que é um consultor da área imobiliária, né? O empreendedor, ele já está enxergando o potencial que esse troço todo tem para gerar novas divisas, para fazer um novo dinheiro? Eu não tenho dúvida disso, até porque eu já tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas que aqui chegam na cidade, pessoas até que moram em cidades circunvizinhas. Novo Hamburgo, falando aqui especificamente do nosso estado, Novo Hamburgo é a única cidade, para meu conhecimento, que tem exatamente o que nós temos. Não adianta tu construir alguma coisa se não tem a cultura e não tem a história. E Novo Hamburgo tem tudo isso. O que me parece, aí eu também vou concordar com a Sinara, é que passou a ter um novo olhar. E por incrível que possa parecer, eu, quando fiz essa pesquisa e depois, para minha surpresa, fui convidado para fazer uma matéria para um jornal aqui da cidade, e logo depois recebi o convite da revista Expansão para poder ter um espaço para falar do mercado imobiliário. E aí, bom, mercado imobiliário, um mês é uma coisa, outro mês é a mesma coisa, e tu não tem muito o que dizer, porque é número, é situação, é subjetividade em alguns momentos. Então, eu decidi fazer um projeto que justamente comece a falar de Novo Hamburgo, valorizando as coisas de Novo Hamburgo, justamente para trazer as pessoas que fazem parte aqui da comunidade, recente, inclusive, mas são hamburguenses, de falar dos seus bairros, das coisas que lembram quando o tempo de criança. E eu tive a felicidade, e eu brinco sempre com ele, que é o David Chu. Campinho de jogar bola. Oi? Campinho para jogar bola. Exatamente. O David Chu, eu em setembro do ano de 2014, 2015, eu fui começar a fazer uma matéria com ele quando ele era apenas o David Chu. Ele era vice-presidente, ele era vice-presidente da Associação de Hamburgo Velho. Então, eu comecei a fazer uma matéria de Hamburgo Velho que terminou 5 meses depois, porque a gente acabou viajando e ele também tinha umas coisas. E foi muito interessante, porque aquele olhar que ele me passou me motivou a pensar, pô, aí tem um campo fértil de trabalhar. E através dessa oportunidade que ele deu e que eu consegui captar, eu fui atrás, então, das pessoas para poder falar. Bom, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu não tenho dúvida sobre o apelo comercial que o nosso bairro de Hamburgo Velho tem. E eu digo bairro de Hamburgo Velho porque quando a gente fala de uma cidade, tem um bairro com uma característica dessa, toda a cidade ganha, na verdade. Então, eu acredito que os investidores, sim, estão vindo com esse olhar. Está havendo movimentos, porque ainda não há uma definição ainda muito clara, mas eu tenho certeza que a prefeitura está fazendo um excelente trabalho, seja através do secretário de Cultura, que até estivesse numa reunião que eu também participei, e com a secretária Roberta, que eles estão fazendo todo um estudo
com muita propriedade, analisando as coisas sem querer criar nenhuma situação de euforia, mas que isso bem resolvido vai deixar muito claro para quem quer efetivamente investir aqui no bairro e também na Novo Hamburgo de uma maneira geral. Então, eu acredito e sou um grande incentivador. Toda pessoa que chega para mim, eu tenho falado isso. Aliás, eu venho já trabalhando com um cliente que não é daqui, e o meu carro forte, para que ele venha, e ele quer exatamente algo assim, é Hamburgo Velho. Então, eu acho que tem tudo para que as coisas aconteçam e dê certo. Daqui a pouco não tem mais lugar lá também. Daqui a pouco não tem mais lugar em Hamburgo Velho. Tem disso. Isso é uma briga que ainda vai muito longe, porque tem alguns pequenos lugares que eles querem fazer coisa grande, mas a grande maioria não quer isso. A grande maioria não quer, Jorge? Não, eu digo, não, para não descaracterizar aquilo que é característico já do município, do bairro. Eu acho que o bairro, e isso está sendo muito bem trabalhado, inclusive pela parte do planejamento de Novo Hamburgo, é que tu não pode desassociar o desenvolvimento econômico, certo, com o patrimônio histórico. Mas não dá para simplesmente liberar tudo. Então, tem que ter parâmetros bem claros. E isso dá limites para algumas coisas. Então, é difícil tu imaginar uma casa que já tem lá seus 100 anos e daqui a um pouco for construído um arranha-céu ao lado. Isso descaracteriza completamente. E esse cuidado, e eu te digo assim porque eu tenho conversado muito com o pessoal da prefeitura, está sendo extremamente observado para que não aconteça esse tipo de situações, mas também nunca esquecendo de que, para o bairro desenvolver, sim, precisa ter oportunidades para que os negócios aconteçam lá. Por isso que, quando eu falei da grande maioria, é que exatamente as pessoas querem, elas, como a própria Sinara, nós estamos com um novo olhar para Novo Hamburgo, então as pessoas têm um sentimento por aquilo que já está lá. Que a manutenção desse tombamento, sobretudo de Hamburgo Velho, do nosso centro histórico, mas também do corredor histórico, né? E a discussão que se faz em torno da ampliação desse corredor, ele não necessariamente inviabiliza o desenvolvimento econômico, né? Ele transforma a foto desse corredor, né? Desse desenvolvimento econômico. Ele te obriga a trabalhar em outra perspectiva, talvez mais criativa, mais desafiadora, mas com resultado mais esplendoroso, não é isso? Perfeito, Rodrigo. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é a criatividade. Usar a criatividade como um elemento de potencialização dos espaços. Eu penso que Novo Hamburgo tem uma importância, e não é porque eu trabalho em Novo Hamburgo, mas eu penso que Novo Hamburgo tem uma importância estadual e uma importância nacional, tanto que os tombamentos são na esfera federal e na esfera estadual. Então, assim, que outra cidade tem um tombamento feito nacionalmente e um tombamento feito pelo Estado? É muito difícil isso, né? Então, Novo Hamburgo, ela tem realmente um patrimônio grande, que talvez antigamente não era reconhecido, e ela está construindo um patrimônio, porque tudo que é feito hoje também é feito história. E a preservação da história, não sei se eu estou gritando muito, mas quando eu falo sobre esse assunto, eu sempre me empolgo. Tenho a certeza que sim. Eu penso, já sempre disse, Nara, tu parece que está falando de... Mas é muito empolgante para mim, porque quando eu viajo pelo Brasil e quando eu viajo para fora, eu sempre tenho muito orgulho de falar sobre Novo Hamburgo. Eu levo Novo Hamburgo aonde eu vou e falo sobre Novo Hamburgo. Por ser uma advogada pública do município e por encontrar com outros, eu estive, inclusive, em março, dia 12, dia 11 e 12 foi o encontro dos procuradores municipais, ou seja, dos advogados públicos, dos advogados das cidades, os advogados que cuidam do município, em Blumenau, e eu achei fantástico. E quando eu cheguei lá, os procuradores disseram, Sinara, aqui Blumenau é como Novo Hamburgo, é a representação de um aspecto cultural, de múltiplo, não
cheio de riqueza, da cultura germânica, de outras culturas. E eu acho muito interessante porque se tu for olhar para a Alemanha, a nossa cultura é germânica, né? Tem uma cultura germânica aqui na região, em outras regiões do estado, e a cultura alemã, ela é uma cultura aberta, né? Ela é uma cultura receptiva, tanto atualmente eles recebem muito. Então, ela é uma cultura cosmopolita, né? Que aceita os outros, que respeita a vida, que dá valor ao trabalho, à pesquisa, ao correto, a fazer melhor cada vez mais. Então, eu diria, não é só germânica, mas também germânica e com esse olhar aberto do alemão, que embora digam que não, mas eu sinto que a cultura germânica ela tem esse potencial de abertura, né? De cuidado com o meio ambiente, de preservação do espaço construído, o meio ambiente artificial, o meio ambiente natural, né? Que cidade que tem um parcão como Novo Hamburgo? É muito raro um espaço verde como tem na nossa cidade tão grande e que foi revitalizado, que fez parte desse... da cidade, né? No meio da cidade. Então, eu sempre eu falo muito, às vezes eu chego a ser cansativa de tanto que eu falo, mas da importância da revitalização do meio ambiente artificial, né? O centro foi revitalizado, do meio ambiente natural, o parcão foi revitalizado, e ele é uma alegria poder caminhar no parcão, poder aproveitar o pulmão verde da cidade. Né? Desculpe. Sim, pois não. Não, eu ia te comentar exatamente isso. Eu também adoro viajar em lugares onde a gente tenha uma exuberância de valores humanos a partir do patrimônio histórico, né? Uhum. E não tenho nenhuma dúvida que de colonização, de cultura germânica, o nosso é o maior preservado, né? Uhum. Blumenau, Brusque, Pomerode, que é uma cidade tão germânica, né? Não tem as riquezas reais que a gente tem aqui. Não tem. Tem construções, tem uma riqueza humana de tradição, talvez maior que a nossa até. A cultura viva, né? Como a gastronomia, como a música, como a dança, como os trajes, a própria língua, né? O idioma, que é um fator mais determinante de qualquer cultura, né? Ele é muito preservado. Agora, o patrimônio histórico que a gente tem aqui, ele não tem. E aí, se a gente olha para o nosso estado, né? Lugares lindos como Rio Pardo, Pelotas, de uma riqueza cultural ancestral, com mais de Jaguarão, né? Nossa, aquelas portas da Rua 15, aquela coisa linda, maravilhosa. A gente não perde nada para isso tudo, né? A gente não dá nada atrás de tudo isso. Eu quero conversar com vocês um pouco sobre essa visão apaixonada emprestada por alguns. A gente tem aí amigos em comuns, né? O Quintana é um deles. Ou, se a gente for um pouco mais atrás, a gente vai lembrar do livro de fotos que o Joel e Isa Reicher fizeram faz nem 20 anos, mas que, para mim, a gente devia ser obrigado a usar só essas fotos, viu? Para que a gente pudesse mostrar o que é Novo Hamburgo de verdade, apaixonados por essa cidade. Ou, é claro que isso é uma brincadeira, que a gente possa exercitar esse olhar apaixonado, emprestando os nossos olhos para outras pessoas. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Chegou a hora de ser global com a Sebratel.
internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Está com dificuldades de consolidar o seu negócio? Custo tributário elevado, processos trabalhistas, falta de informações contábeis, custeio, entre outros problemas? Poder contar com profissionais especializados pode não só evitar inúmeros problemas, como também ampliar a sua lucratividade. Sediada em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, a Campal preza pela ética, seriedade, respeito e tratamento personalizado e individualizado a seus clientes. Além de acompanhar a legislação, executa toda a rotina fiscal, contábil, pessoal e previdenciária. Uma empresa com mais de 30 anos de atividades no mercado, formada por profissionais competentes, experientes e prontos para dar o suporte que sua empresa precisa. A Campal trabalha para seus clientes, sócios, funcionários, comunidade e familiares. Desejamos e trabalhamos para o seu sucesso. Almejamos que prospere e que tenha conhecimento para construir bases sólidas, inspiradas nos seus princípios e valores. Teremos o maior prazer em recebê-lo. Venha nos visitar. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Estação Hamburgo de volta nessa sexta-feira, 22 de maio, num oferecimento de Mercator Feiras e Eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Brown Móveis e Sebratel. Obrigado aos nossos apoiadores culturais da nossa Vale TV. Fomos agredidos aqui com esse manuncial da Armada, a Sinara aí. Que armas são essas com que tu posso joga mostrar? aí, Sinara? Posso mostrar? Não. Primeiro, esse que para mim eu já digo assim, eu tenho uma proposta. Tá virado? Tá virado ele? Eu tenho uma proposta de comentar isso daqui. Na OAB, nós temos uma comissão de direito público e nós vamos comentar juridicamente, isso aqui é muito importante para o município. Então, isso aqui é um documento. E esse documento também lindo aqui, mostrando imagens da cidade, mostrando a riqueza cultural, a riqueza arquitetônica, a riqueza histórica da cidade, os valores que a cidade tem. Eu penso que é muito importante a gente guardar esses tesouros e criar cada vez mais tesouros. Então, não só preservar, mas cuidar, porque nós estamos construindo história. Então, hoje aqui, o nosso encontro é uma construção da história. E eu fico muito feliz e muito agradecida por esse encontro. Posso fazer uma parte aqui dessa imagem que a Sinara mostrou ali da rua, do livro ali, Sinara, por favor, coloca ali de novo. Coloca. A capa. Pois olha, eu vou dizer que eu sou tão original aqui de Novo Hamburgo que quando eu era criança, devia ter uns 5 anos, eu subia diariamente essa lomba aí. Essa lomba é muito especial. Para estudar, quando ainda era o Antônio Vieira, onde é a Fundação Sheffield,
que era uma escola primária, era um jardim de infância, que depois, então, acabei indo para o São Jacó. Mas nessa subida e nessa descida, eu me percebi crescendo, porque eu tinha comigo que, para mim chegar, eu dava um pulo para ver se eu conseguia chegar a alguma certa altura, seja numa grade, numa árvore. E cada vez que eu ia passando, eu ia tentando. E aí eu comecei a perceber que ao longo de 1, 2, 3 anos, eu estava crescendo em função daquele caminho ali que eu percorri grande parte da minha vida. É maravilhoso isso. E ainda mais agora, dias atrás, falaram que foi a primeira rua, aquela descida ali a ser construída. Pavimentada, né? Sim, foi a primeira. Exatamente. A primeira rua de Novo Hamburgo. Quase para teres uma ideia, né? nessa casa, que hoje é linda, maravilhosa, recuperada, vivia na época a família Geller, que era do Jorge Geller. Né? A mãe dele era Plácida, que era cabeleireira. Então, tem muita coisa bonita aí desse tempo. A saudade maravilhosa mesmo. Eu penso, eu não sou daqui, mas eu penso assim, a Fundação Sheffield é um patrimônio tão rico que ela é tombada nacionalmente. Então, ela é importante para o país. Eu não sei se assim, se as pessoas têm noção do que é um tombamento nacional. Nós temos 3 esferas, né? O município, interesse local, o estado, que tomba pouco, né, cara? O município que tomba pouco. Sim, eu posso falar sobre isso depois. Mas, assim, o município é o interesse local, o estado é o interesse regional e a União é o interesse nacional, para o Brasil inteiro. A Fundação Sheffield, ela é tombada pelo IFAM, ou seja, ela é importante para o Brasil. O IFAI também tombou o sítio Hamburgo Velho, que é um pouco distinto do que está no plano diretor, que vai ser revisado. Então, o plano diretor é a lei local que estabelece a organização da cidade. Ela tem uma área prevista de tombamento, de proteção do patrimônio, mas o IFAI tombou uma área maior, e daí a grande discussão. Mas, nacionalmente, a fundação ela é importante, todo aquele entorno ali da Fundação Sheffield, pelo valor histórico, cultural. Então, só nisso a gente já tem 1 hora falando sobre Novo Hamburgo, mas tem muito mais. E eu penso que quanto mais houver comunicação, como o Marciano falou, quanto mais nós nos comunicarmos, nós conversarmos. Eu e o Jorge, quando a gente se conheceu, a gente pensava muita coisa parecida, sem nos conhecermos e tendo experiências diferentes, eu trabalhando na área jurídica, ele trabalhando na área imobiliária, e nós nos encontramos. Então, esses pontos de encontro, essa capacidade que a gente tem de entender um lugar e um espaço através de olhares diferentes, tá? Isso eu acho muito enriquecedor. E, atualmente, eu acho que o meio ambiente digital que está nos proporcionando isso, né? Estarmos cada um na sua casa, eu no meu espaço, podendo mostrar coisas que eu tenho em casa, coisas que amo, falar sobre isso. O Rodrigo conseguiu unir pessoas, que o Rodrigo tem essa capacidade de reunir pessoas, de fazer as coisas acontecerem, os encontros acontecerem e a comunicação fluir. Esse vídeo, Rodrigo, o movimento, eu acho que também ele, dentro disso que a Sinara coloca, de a gente estar construindo história, ele também passa a ser um marco, porque é um vídeo feito aqui, com gente daqui, né, contando a história daqui. Eu sei que existe, o secretário de Cultura está numa busca aí para trabalhar o nosso cenário cultural transformar isso aqui num polo de cinema. Então, esses exemplos de que é possível fazer, de que é bonito filmar aqui também, a gente não precisa só falar, mas a gente pode virar cenário para outros, para quem está fazendo filme de fora, quem está fazendo filme publicitário, mas só queria pegar o movimento, que é um marco, eu acho, para isso, para estimular também, ir para dentro das escolas, mostrar para as crianças que a gente tem capacidade de realizar aqui, porque não uma obra cinematográfica, né? Uma coisa com
com imagens bonitas, com músicas bonitas, com uma história bem contada, relevante. Isso com certeza mexe com as paixões e com as emoções de quem está vindo. E aí já começa a aprender também a gostar um pouco mais da cidade. E esse lance que a Sinara falou antes também dessa criatividade, desse potencial criativo que a gente tem aqui, que eu acredito muito, valorizo muito. Acho que esse tipo de iniciativa da Vale TV aí é muito, muito, muito importante, muito bem-vinda. E parabéns atrasado já, né? Porque o vídeo já saiu, mas está sendo outro mais legal ainda. E acho que é uma estrada fundamental, assim, já que é uma TV, né? Que fale e estimule o uso da imagem. Marcelo, a gente tem a grata alegria de poder fazer coisas tão distintas quanto comemorar os 30 anos de atividade do Teteco, né, do filho do nosso Teleco, que acho que o Jorge deve ter visto algumas vezes. Não, algumas circo... não. Eu tinha entrada livre todas as noites, viu? Todas as noites. E comemorar os 30 anos do Teteco numa live na TV, Jorge. Uma coisa muito bacana. Agora, 3 semanas atrás, mais de 50 mil views só pelo Facebook. Uma coisa assim... Nosso engajamento dele tá uma coisa muito linda, assim. E poder fazer coisas tão distintas quanto isso, Marciano. E nesse momento que a gente está vivendo agora, neste momento, até o próximo mês, tá rolando editais, né? Vários editais na nossa cidade, editais públicas da área da cultura, que vamos destacar, é importante falar isso, né? Não é dinheiro que teria que ir para a saúde, para outros lugares, ou são verbas federais determinadas para isso, ou verbas do Fundo de Cultura, né? Uhum. E essas verbas do Fundo de Cultura, algumas para atender ali mais de 50 artistas locais, com apresentações para toda a municipalidade, através dos meios digitais, nesses dias ainda de algum distanciamento por conta da pandemia, mas também prevendo a inscrição de roteiros de cinema, né? Que é parte desse projeto que o Ralph, há alguns anos, vem trabalhando. Quando eu vejo essas coisas, quando eu penso na gurizadinha lá do Kefas, fazendo com a gente junto no projeto Escola de Cinema, do professor Maurício Leopoldo. Quando eu vejo a gurizada tocando na nossa orquestra, nas pequenas orquestras, né, nos bairros, dá uma certeza de tudo que a gente sonha para a cidade, não Sim. só tá se revitalizando, se revigorando, como que vai ser muito melhor ali na frente, né? E é um caminho, né, Jorge? Eu corroboro contigo o que tu está dizendo, porque eu tenho uma experiência no sentido assim, porque além de gostar de falar de Novo Hamburgo, eu também gosto de cantar sobre Novo Hamburgo, e eu participo do coral da Fevale, e venho há alguns anos acompanhando todo esse movimento cultural que está acontecendo. E o que é legal, porque o coral da Universidade, da Fevale, eles têm o instrumental, que é o movimento instrumental. Então, são pessoas, diria assim, não profissionais, mas que estão ali se doando, se dedicando para tocar o seu instrumento e fazer aquilo que gosta. E o mais legal de tudo isso, que os remanescentes, ou melhor, os que estão chegando agora, muitos dessas crianças ou pré-adolescentes estão vindo justamente de alguns bairros que começaram a ter um acompanhamento de instrumento, e que já se sente em condições de poder participar de um conjunto, vamos dizer assim, de uma orquestra, ou do instrumental da Fevale, e tocar no Teatro Fevale, que é uma coisa que é prazeroso para quem conhece realmente o teatro, tá? Então, esse movimento cultural que está acontecendo, eu não tenho dúvida, ele veio cada vez mais forte para chegar, e a gente precisa incentivar essa juventude que está vindo, para que nós tenhamos cada vez mais propostas nesse sentido, e que Novo Hamburgo, com isso, só tem a ganhar também. E, principalmente, voltando a falar sobre aquilo que eu tinha colocado há pouco, sobre a segurança, cada jovem que tu tira desse circuito, aonde não tem oportunidade
de estar se colocando aí num mundo diferente diferente não, no mundo que eles estão habituados a ver, mas sacar essa criança daquele movimento e participar de algumas atividades assim, certamente a nossa segurança também vai passar a ser outra. E quantos talentos a gente deve ter, né, prontos para desabrochar aí. Então, temos futuro. Não, estamos falando, né, Marciano, só da área musical, né? Tem Sim, todas as outras. tem várias. Sim, O esporte, sim. o esporte é um campo vasto Sim, que igualmente faz esse trabalho de engajamento social e de recuperação da autoestima, da cidadania dessas pessoas, né? Não, e o Rodrigo, assim, ó, de novo, o para trás da gente, nós tivemos uma tradição forte com o punhobol da ginástica, nós temos o Esporte Clube Novo Hamburgo, que, né, é um clube que está aí no estadual. Em outros esportes, o vôlei foi muito representativo, o nosso teatro foi ponta nacional, nós temos corais de muito longa data, né? Nossa senhora, é uma cidade que é para se orgulhar e é para ir para frente mesmo. Júlio Kunz, mais 125, né? Não sei se agora 126, 127 anos, o coro Júlio Kunz. Lindíssimo, lindíssimo. Fizeram, inclusive, um vídeo contando um pouquinho da história. Mas nós temos muitos corais também, né? A cultura... Não, Marciano, fazer uma dupla de bolão, eu e tu. Bolão. Acho que não vai dar muito certo. Tem duelos epopeicos do bolão dos anos 10 e 20 do século passado, onde a cidade inteira parava para acompanhar as disputas entre dois bolonistas. Dr. Hillebrand, não vou me lembrar quem é o outro, da ginástica, né? Na época não era ginástica ainda, como era o nome anterior, Turnverein, né? Turnverein, é isso? E o Frozen, né, da Sociedade Aliança, embrião da Sociedade Aliança, né? Duelos epopeicos, assim, e até hoje tem uma cena fortíssima do bolão. O Jorge Dain vai e viaja ao sul do Brasil inteiro. Puxa, como é o nome do econômico da Sociedade Ginástica de Hamburgo Velho? Agora me fugiu o nome, me ajudem. Sim. Grande incentivador, né? Estou com Bosley na cabeça, mas Bosley é o Luiz Bosley, que era o presidente da Liga de Bolão aqui do Novo Hamburgo. Mas uma cena que ainda... Oi? Rodrigo, eu me lembro, tu falaste agora da ginástica de Hamburgo Velho, o tempo do bolão. Eu estou falando mais, porque tudo que nós estamos falando é um pouquinho da história, e eu sou o mais velho da turma aí, né? Então eu tenho mais coisa para poder falar. Mas tu te imagina, eu participava... Eu era um gurizote, eu ia assistir os campeonatos de bolão ali na ginástica de Hamburgo Velho e era um privilégio quando tu podia ficar lá atrás. A bola vinha, chegava naqueles negócios lá, batia, e tu poder pegar aquela bola e botar em cima daquele trilho para voltar lá para o cara jogar de novo. Isso depois virou tudo muito automatizado. Mas são sensações maravilhosas, viu, tio? Então, mas esses sementes, né? São sementes que nos trouxeram até aqui e que nos proporcionam a continuar desenvolvendo isso tudo. Então, eu estava querendo dizer assim, já temos tradições em diversas áreas que podem ser estimuladas, já tem e a gente pode criar outras tantas com essa capacidade de se reinventar, de buscar isso. Tanto, nós estamos aqui falando de cultura, né? Mas se a gente for falar de comércio, aí nós daqui a pouco migramos para o comércio internacional. Se a gente for falar de indústria, nós desenvolvemos equipamentos, nós desenvolvemos máquinas, nós temos uma universidade que é nossa, que foi criada por nós. Cara, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa, exatamente. A história da comunicação, né, Marciano? Só tu olhar o que foi um 5 de abril, lá em 1927 até 62, o que foi um jornal, o que é um jornal NH, né, a história do Grupo Sinos, né, e alavancada por essa vontade de desenvolvimento e que ajudou muito a alavancar esse desenvolvimento também, né, dois movimentos, né, de retroalimentação, né.
hoje é o maior grupo de comunicação do interior do Brasil, né? Campinas não tem o que o grupo é aqui para nós, né? Há muitos anos é o maior grupo. E outro dia, eu não vou saber precisar o número, meu sócio estava comentando, nós temos aqui, se eu não me engano, 18 jornais de bairro, jornais, ou mais, sabe? Eu estou dando 18, assim como... Quem é que tem isso? Quantas TVs nós temos? Nós temos a TV, a Vale TV, nós temos a TV Fervale, nós temos a TV lá do Grupo Sinos. Então, também é uma outra área que demonstra essa sede de conhecimento. A Fiche TV está gigante, está se preparando para ser internacional, né? A Fiche TV, exatamente. Sede aqui no município. E uma revista Expansão, né? Quantas cidades tem a pujança de uma revista Expansão com 20 anos de vida, né? Um trabalho árduo, evidentemente que a gente sempre lembra muito do Jorge e da Ana Maribel, mas de um grupo gigante que levou ela, participou dela ao longo da história, que está hoje com ela, né? Eu quero puxar o que eu provocava vocês antes do intervalo. A Sinara já correu lá e pegou o livro Novo Hamburgo, né? Feito pelo Joel e pra Isa, pela Reicher, com... Tem vários, né? Eu dois. É importante lembrar os textos do Henrique Schneider também desse livro, né? E quero deixar para vocês, não sei se vocês já leram, mas para o nosso telespectador, 2 dicas de livros de Novo Hamburgo que eu sou encantado. Crônicas é uma coisa que eu sou apaixonado, adoro ler os textos do Jorge, por exemplo, por conta do formato de crônica que ele trabalha, assim, de relato, de cenas da vida, de recortes de pessoas, que vale, mas cenas da vida sempre, de um projeto cultural, um projeto profissional, enfim. Agora, Avenida de Histórias, do Henrique Schneider. Passa quase todo ele na história do Café Avenida, ou histórias que foram contadas dentro do Café Avenida, né? Na época, o Café Avenida é onde hoje é a Multissom, ali na esquina do nosso calçadão Oswaldo Cruz, né? Ou da nossa General Neto, quem preferir mais antigamente, na esquina com a Pedrada, evidentemente. Um livro lindíssimo, belíssimo. Era 24 horas. Praticamente as bancas, né? Praticamente as bancas. E um outro livro que eu queria provocar vocês chama Amigos, né? Um romance de época que transcorre aí mais de meio século ao longo da sua história. O nosso querido Carlos Poisel, né? Que ganhei de presente do meu amigo Maurício Poisel, e que me deliciei. Um romance de muito estofo, contando a história da nossa cidade. Quem não leu e gosta de Novo Hamburgo e tem uma paixão por essa história também, vai se deliciar lendo este livro. Falando de fotografia, Novo Hamburgo, com a riqueza também de excelentes fotógrafos, né? Eu comecei a lembrar esses dias, fiquei constrangido, porque não parava mais de citar. Tá aí Joel e Isa Reich, o pai deles, que era um fotógrafo da época. Tu tens um Everton Rosa aqui. Oi? O Ita Kirch tem umas fotos lindíssimas. João Ricardo Moraes, o Fábio Winter, o Gilberto Winter, que além das suas fotos também faz um registro de fotos antigas. Aliás, eu prometo para o nosso telespectador, sou cobrado constantemente, recuperar. A gente sempre tem, né? Sempre tinha, já faz quase um ano que a gente não está mais com esse projeto em vigor, mas de colocar sempre uma foto antiga da cidade antes do intervalo, uma charadinha para o nosso internauta, telespectador. Prometo que nós vamos retomar isso aí assim que nós voltarmos para o estúdio. Também morro de saudades, também curto muito esse espaço. Eu quero saber da foto de vocês, tá? Eu, quando era muito jovem, muito piá, ia visitar a avó e o vô em Santa Catarina, que são naturais de Brusque ali, e ficava, às vezes, 2, 3 semanas de férias escolares lá com eles. Na volta, eu ficava encantado quando a gente subia aquele morrinho ali na época Turiscar, né? Depois, na descida, a cidade se revelava assim na minha frente. Aquelas cenas que, confesso a vocês, povoaram a minha infância, a minha juventude. Era gostoso demais passear sempre, né?
tão bom voltar para um lugar chamado casa. Quando eu falava casa, parecia que era a minha residência, mas eu fui entender com o tempo que era Novo Hamburgo mesmo, né? Qual é o recorte de vocês de Novo Hamburgo, hein? Que lugar é esse que vocês mais curtem, que vocês lembram com mais carinho, ou que são mais icônicos para vocês, hein, Marciano? Ai, tu pegou, eu vou ter que dividir contigo, porque eu também era ali, e se tu lembra, durante o dia, tinha aquele cheiro de eucalipto cheiroso ali do Liberato, do outro lado. Então, eram duas coisas. De noite, tinha uma cena, né? E de dia, além da cena, tu tinha cheiro, que era uma coisa... É uma pena que a vegetação vai sumindo, né? Mas ali ainda dá para dar umas respiradas de vez em quando, às vezes a gente consegue sentir um cheirinho, mas era... Eu me lembro também, porque tinha essa mesma situação tua, agora nós ficamos todos parecidos, porque eu ia visitar meus avós em Arroio do Meio, e às vezes passava ali umas férias, coisas, e também quando chegava ali naquela subidinha, assim, minha cidade, minha casa, meu lar, né? Ô Marciano, mas a cidade continua muito arborizada, apesar de tudo, né? Quando a gente passa por ali, a gente vê como tem verde ainda no meio, né? Já teve muito. Mas se a gente olhar para outras cidades, como a gente é rico ainda na arborização das nossas ruas, né? Por mais que tenha sumido tanto. Ô Sinara, qual é que é o teu recorte de Novo Hamburgo? Eu cheguei a me emocionar agora, ó, enche os olhos de lágrimas. Eu sinto, assim, onde eu me sinto em casa é na Fundação Sheffield, ouvindo o Ângelo contando as histórias do Sheffield protegendo o Parcão. Assim, para mim é sempre um presente quando eu vou lá e o Ângelo conta alguma coisa, que o Ângelo é um baú, assim, é uma história viva, ele sempre tem coisas para contar. E quem não conhece o Ângelo pode ver o Ângelo aqui. Quando eu vi o Ângelo falando em movimento, gente, eu digo, é isso aí que eu mais... para mim, o que me emociona em Novo Hamburgo O Movimentos tem um subtítulo, é Movimentos, tá? Ângelo por ele mesmo. Ele sabe que ele me emociona e ele sempre tem coisas boas para contar, histórias que me fazem viajar no tempo e viajar pela arte. É um patrimônio cultural, artístico e um guardião do Parcão, que para mim é muito importante também, porque trabalho com meio ambiente e urbanismo. Então, é ali, tá na fundação, olhando o jardim e ouvindo as histórias do Ângelo. Isso me remete a casa. Eu tinha vontade de poder eleger assim, umas 10 pessoas que poderiam viver 600 anos, sabe? Egoisticamente, provavelmente eu me incluiria, mas só por uma questão egoísta mesmo. Mas fora isso, Ângelo Reinheimer, o Sheffield e Marciano Schmitz, professoral, sempre professoral, Marciano Schmitz. Talvez eu pudesse pensar no Fux também, mas Marciano Schmitz, o Fux, ele fatalmente estaria, porque cada sentada de conversa com ele é uma aula que poderia durar dias. Ô Jorge, qual é o teu recorte, Jorge? Mati, tu sabe que tu me pegaste desprevenido, assim, mas eu vou usar... Não, mas eu vou colocar, porque eu acho que essa cena de tu sair e chegar em Novo Hamburgo, sem sombra de dúvida, pessoas da minha época vão também trazer aquele mato ali do lado do Liberato, porque para mim me impressionava, como o próprio Marciano, podia andar alguns quilômetros, quando tu chegasse ali perto com os olhos fechados, tu sabia onde tu estavas, porque o cheiro era maravilhoso e também, como criança, eu ficava muito impressionado, porque ali dizia que tinha lobo, tinha, sei lá, raposa, então aquilo me deixava muito impressionado. E quando eu retornava para Novo Hamburgo, que era algo que normalmente na época a gente, quando saía de família assim, tu ia para cidades até, se não Porto Alegre, mas outras menores, para ti era um orgulho chegar em Novo Hamburgo e ver o edifício da Novo Hamburgo Seguros e a catedral, né? Que aquilo ali tu podia enxergar de onde tu estivesse. Coisa que agora
tu já não tem mais em função do próprio desenvolvimento, que é uma coisa boa que está acontecendo também, né? E a também corroborando com a Sinara, quando ela fala da Fundação Schaeffer, isso sim, porque eu sei de tantas pessoas que vão lá, que se impressionam com aqueles espaços. Isso eu tenho para mim, porque eu posso dizer que aqui, quando eu tinha 5 anos, eu frequentei esse espaço quando não era nada disso. E é uma história que eu tenho e sou muito grato por a oportunidade que eu tive, e hoje ver o que é a nossa fundação. Muito bem trabalhado, o Ângelo é sensacional, é um defensor ferrenho de tudo aquilo ali, passa muita perrenha, mas se não tivesse um cara como ele, identificado com os propósitos do próprio Frederico, não sei como ia acontecer, porque o artista, ele cria, mas tem que ter alguém atrás para segurar o rojão, e nesse ponto o Ângelo é maravilhoso. É verdade. E a gente teve chance de conviver com essas pessoas, né? Que coisa maravilhosa, conviver com o mestre Frederico Schaeffer, né? Gente, adorei conversar com vocês. O programa passou voando, já estouramos nosso horário, mas fica desde já o convite para que a gente possa recuperar esse momento, tratar, evoluir, né? Evoluir ainda mais nesses assuntos, poder contar muita história bacana, poder ajudar juntos a construir uma história cada vez melhor para nossa cidade no Novo Hamburgo. Marciano Fux. De Marciano. O ponto final, Marciano. Um ótimo futuro para nós, com que a gente possa trabalhar juntos pela cidade e que no futuro possam falar de nós, né? Mais no futuro, porque precisamos bastante tempo. Quem sabe lá na frente não possam estar dizendo: o Rodrigão, a Sinara, o Jorge, o Marciano foram incentivadores, batalhadores, e só estamos aqui por causa deles. Se tu não chegar ao tanto também, tá? Tem chance ainda de estar entre os eleitos. Sinara, adorei conversar contigo. Amém. Teu ponto final. Meu ponto final vai para uma mensagem que está dentro aqui do movimento. Que a gente possa estar sempre em movimento. Que a nossa liberdade seja um valor superior, a liberdade de acreditar, a liberdade de poder falar, a liberdade de poder compartilhar e de estar assim, como se pode, juntos, trabalhando por mais e melhor. Muito bom, Jorge Trends, obrigado pela presença, que esse seja o primeiro encontro de muitos aqui na nossa Vale TV, tá? Ponto final, Jorge. Sempre acompanhando o teu trabalho, tanto pela nossa expansão quanto pelo teu blog. Tá ótimo. Primeiramente, eu quero te agradecer. Posso te dizer que, para mim, é a primeira oportunidade que eu estou tendo para ter esse frente a frente assim, e tu me deixaste muito à vontade, até pela própria habilidade. Quando te perguntei como é que seria, eu disse: não, deixa que vai rolar normal, e efetivamente rolou, foi demais, adorei. Mas o meu ponto final é algo que eu trago já há alguns anos atrás e vejo que cada vez está mais forte aquilo que eu pensava e tenho agora cada vez também mais utilizado. Somos todos Novo Hamburgo. E isso faz com que aquilo que era uma ideia apenas, como tantas outras pessoas têm ideias, que a gente consegue perceber que elas, através de um trabalho, de um desejo, de uma vontade, ela sim pode se realizar. Então, te agradeço muito. Sinara, Marciano, foi ótimo estar com vocês também. E, Rodrigo, como te disse, muito obrigado. E, com certeza, nós vamos trocar muitas figurinhas aí pela frente e, principalmente, por Novo Hamburgo. Junto. Adorei estar com vocês. Obrigado de coração. Essa bancada maravilhosa, deliciosa, de uma sexta-feira que a gente pôde esquecer um pouquinho do vírus e falar de vida, né? Da vida de ontem, de hoje e de amanhã. A gente agradece, sobretudo, o carinho da sua audiência. Continua com a programação Nossa Vale TV. A gente volta na próxima segunda-feira, ainda não ao vivo, mas com um programa inédito para vocês, a partir das 21 horas. Até lá!